precisa do avivamento, tornar viva a sua fé, tornar viva aquilo que Jesus fez na cruz por você e por mim. Isso tem que estar sempre renovando, é um alimento, a gente precisa, o amor de Cristo precisa renovar no nosso coração. Isso parece que é uma coisa, eu venho domingo à igreja e tá bom, entendeu? Não. Aqui é uma forma de incentivo de você estar se alimentando, de você estar renovando essa fé, de você ver uma televisão, você lembra de alguma coisa e você lembra de Jesus. Você viu alguma coisa no teu trabalho, você tem alguma coisa viva dentro de você. Isso é fundamental para o cristão, se colocar algo vivo dentro de você. Porque ajuda nas suas decisões, ajuda na sua forma de viver, na forma de decidir as coisas. Então, quando você ouve, vamos louvar mais um hino aí, o nosso inspirador Alexandre, que se vira. Que você possa pensar dessa forma, mas que você possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. É buscar o reino em primeiro lugar, é fazer com que esta palavra ela fique viva, é avivar a sua alma, para trazer resposta para você. Eu estava vendo hoje um jogo de tênis, rapidinho na parte da manhã, e uma pessoa que era 204 do mundo, que nem foi convidado para poder participar do ATP de Xangai, que é um ATP conhecido. Ele ganhou do Djokovic, que é o número 1 anteontem. Chegou ao final e ganhou a final agora. Nada provável. Aí aquilo que vem dentro do meu coração, olha só. Sempre preguei isso no ano passado, né? Eu quero colocar na minha mente, trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Então, mesmo as coisas que aí eu vejo assim, tem coisas improváveis que eu não acho que eu consegui, mas Deus ainda vai fazer na sua vida. Mas parece, pastor, não, parece que o mar vermelho está na frente, mas de repente o mar vermelho seca e você passa. Um jogo de tênis me traz lembrança, aviva minha alma da palavra de Deus. Falei, como é bom. O rapaz estava todo feliz, nunca esperava aquilo, chorou, foi falou com a esposa dele, foi falar com não sei quem, subiu na arquibancada, eu vi a alegria dele, que ele não esperava aquilo. Falei, que coisa maravilhosa. Venceu o Djokovic, que era o número 1, ele venceu, que já foi número 1. Coisa assim, sobrenatural, amados. Coisa que vem assim para poder alimentar a esperança no seu coração. Meu amor, como é? Pode levar outro, você que sabe, tem alguma em mente? Que você estava louvando. Qual que veio aí na tua mente? Lugar. Um trono de louvor, eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Oh, glória, oh, meu Senhor. E guarda o meu coração no teu jardim batido.
É isso que Jesus quer fazer. As áreas dele têm que estar com você. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Tem dois textos. Uma coisa que eu gosto de fazer também, que eu acho que a gente deva ter, todo mundo deve ter: improvisos, inspirações. E o que é que inspira a gente? Esse avivamento na alma. Eu, por exemplo, não programei nada. Ele estava tocando um louvor, eu peguei do louvor e trouxe um improviso. Você acha que é meu? Isso não é meu, não. Improviso vem de Deus. As coisas que Deus quer fazer é tornar a nossa vida um improviso de Deus, para que Ele possa agir sobre nós, para que Ele possa dar resposta, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Provérbio 16:1. Amém? Todos acharam? Amém. Tá certo. Ué, na parte da manhã, eu falei na parte da noite. Natália está aí? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Provérbio 16:1 diz uma coisa importante que eu sempre tenho dito aqui. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Amém? E na versão da linguagem de hoje, pode sentar, pessoal, fica à vontade que já vamos proceder o nosso... Pode sentar todos. Nós já vamos proceder. Nós temos um recebimento hoje de uma criança que... Amém. Oi? Noah, Noé, ou Noah. Noah é Noé, do grego, do aramaico. Provérbio 16:1, na linguagem de hoje, diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Amém, queridos? E também Isaías 46:10 é algo também importante que ele fala, numa muito importante também, que ele provém para a gente, para a nossa vida. Deixa eu ver aqui. 46:10 diz o seguinte. Perdoe, amados. Como sempre, Isaías 46. Eu anuncio o fim eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Os planos de Deus nunca vão ser frustrados na sua vida se você estiver debaixo dos planos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o que eu quero trazer para vocês é isso. Que Deus sempre tem uma resposta final para toda e qualquer situação na sua vida. Amém? Até para a vida do Noah. Ele já escreveu todos os dias da vida do Noah, né? Está escrito lá em Salmo 139. Desde quando ele estava na barriga da Natália, quando era substância sem forma. E Deus já tinha escrito. Mas pastor, onde está escrito isso? Na Bíblia. Está escrito tudo isso. Se ele seguir o caminho do Senhor, está escrito tudo ali. Tudo de bom que vai acontecer. A gente que entorta o caminho. Tem gente que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Quem entorta somos nós. Amém? Se vocês quiserem sentar também, pode sentar um pouquinho, que eu vou participar, vou apresentar o Noah aqui. Eu queria chamar a mãe, o pai, o Marcinho.
Amém? Eu pensei que vocês viessem à noite. Por isso que eu não esperava agora de manhã. Ah, é isso mesmo. Amém? Amém, queridos? Noah está mimindo, tá? Mas isso não importa, né? Eu vou pegar ele no colo, tá? Opa, oi, tudo bom? Esse quem é? Hã? São quantos irmãos? Tudo filho? Você e não? Dois. E agora nós empatou, né? 3. Não, não, a gente empatou 3-2. Ah, não, tem dois. Empatou. Misericórdia, tá gravando, né? Oh, Jesus, o improviso é assim. A senhora é? Por parte da Natália, né? É a Bisa já? É tão nova, 50 anos já é Bisa. Glória a Deus, aleluia. Ah, não, vem. Não, 95, não é 71 e ela vai fazer 72. Mas vamos colocar nossa Bíblia. Eu peço à igreja agora entrar em concentração. Nós estamos na casa do Senhor. Jesus Cristo também, ele foi apresentado a Deus, né, quando nasceu, porque é algo fundamental. Como nós falamos aqui, Deus tem que estar desde todo o tempo consagrando nossa vida, porque Ele é Senhor. Ele dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e Ele vai sempre guardar a vida do Noah. Então os pais têm essa consciência que não existe outro Deus, é Jesus Cristo o Senhor, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E desde já mesmo o Noah, sabendo, os pais são responsáveis por inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus, né? Eu vou ler um texto aqui que eu gosto muito. Ensina teu filho o caminho que esse vocês conhecem, o caminho que deve andar, para que você, quando cresça, não se desvia dele. Você tem que ensinar. Agora, Deuteronômio capítulo 6, ele diz o seguinte, olha só, a responsabilidade de vocês. Quando eu apresento aqui, eu sempre falo isso. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu, deixa eu botar outra versão aqui que eu melhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as inculcará. Bastante. Inculcar a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado na sua casa. Vocês também ouvem, tá? Sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quer dizer, vai dormir, vai levantar, tem que falar dessa palavra. Também devem amarrá-los como sinal na sua mão, olha só, hein? E elas lhes serão por frontal em seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que ele quer dizer é que você tem que, quando é criança, você tem que botar na cabeça das crianças. Sabia que esse texto aqui está no Alcorão? Vocês conhecem o Alcorão? Eu não conheço, não. Conhece o Alcorão? Já ouviu falar, né? Alcorão é de quem? Quem rege o quê? Os muçulmanos. Por que o muçulmano jogou um aviãozinho lá? Porque inculcaram na cabeça dele. Desde criança eles são ensinados, erradamente, o ensino deles lá, que ele acha que o povo do Ocidente não é um povo de Deus. Todo mundo é contra eles.
Por isso que eles vivem em guerra o tempo todo. Mas aqui inculcou. Mas daqui, do Alcorão vem daqui. A palavra. Agora, nós que somos cristãos devemos inculcar nossos filhos para não se desviar do caminho do Senhor. Para que quando cresça, para fazer de manhã, de tarde, de noite, mas não é um vício. É você, aos poucos, com amor e carinho, levantou, vamos fazer a oração de manhã, vamos fazer a devocional. Com as crianças todas. Depois chegou na hora da comidinha, vocês estão comendo aqui que o Papai do Céu alimentou a gente. É uma forma também de alimentar, de fazer e lembrar e trazer na igreja do Senhor. Pastor, toda vez que se apresenta, eu faço isso. Não, estou fazendo pouco, eu queria fazer mais. Para vocês nunca deixar o Noah, porque o Noah entrou, já está com o nome da arca. E hoje a arca se chama igreja. Então, nós vamos abençoar o Noah. Já está levantando as mãozinhas para dizer glória a Deus. Quem vai me ajudar aqui para segurar o microfone? Está glorificando a Deus. Não sei não. Já está levantando as mãos já. Estenda as mãos para cá, a igreja do Senhor. Estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor Deus, a criança que estava aí, o espírito dele estava em cima contigo. E o Senhor soprou vida, Senhor Deus, para dentro da vida de Natália. Como nasceu Jesus Cristo, uma sombra, né, que vem e faz fertilizar no útero da tua filha um bebê chamado Noah. O nome quem dá são os pais aqui da terra. Portanto, Senhor Deus, eu quero consagrar esta criança a Ti. Coloco nos meus braços, mas que não sejam os meus. Seja do Senhor para conduzir essa criança todos os dias de sua vida. Eu apresento o Noah, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de agora, com esta unção que eu vou fazer, vem aqui me ajudar, que pastor ajuda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que o Noah está apresentado na casa do Senhor como uma criança que vai nascer no caminho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pode bater palmas. Senhor, em nome de Jesus, vem aqui a Bíblia, vem aqui a Bíblia. Tem os outros avós. Tem mais alguém? Tem mais avô? O avô lá, o avô. Caramba, já é avô. Oi? Estava ungindo ele, a cheirinho. Cheiro de mirra. Amém? Depois eu batizo todas as crianças. Depois eu explico por que eu batizo crianças. Se quiser uma aula, quiser debater comigo, pode chamar teu pastor, o apóstolo, pode chamar quem quiser, eu debato. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui uma família bonita, abençoada. Creio que todos servem a Deus e que vão estar acompanhando o crescimento do Noah. O Noah fez com que todos viessem à casa do Senhor para receber a tua palavra, para ficar aqui mais um pouquinho, quem sabe, né? E aprender um pouco da tua palavra, que a glória de Deus venha se manifestar nessa família. E que todos, ó Pai, sejam testemunhas, não padrinhos nem madrinhas, do crescimento dessa criança na presença de Deus. Porque o dia que talvez a mãe e o pai titubear de alguma maneira em não cuidar do filho como Deus pede, que eles venham lembrar os seus pais. Porque essa é a função do testemunho. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de Deus envolva o coração, a alma e a vontade deles para viver na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Salva de palmas para Jesus Cristo, aleluia! Parabéns.
a saúde dele. Essa igreja é abençoada, né? Ontem tem dia, festa das crianças, uma festa aqui que bombou. Foi 32 crianças, né? E aí tem algumas que estavam aqui ontem, né? Foram convidados. Temos também o Pietro aqui. Cadê o Pietro? Pietro veio? Olha o Pietro. Esse aqui é o Pietro. Sabe que você já orou? Pode sentar. O Pietro, vocês já oraram por ele. Ele teve, eu lembro que a Natália mandou para mim uma mensagem, dizia que os médicos não sabiam o que ele tinha. Eu até mandei uma oração, quando eu fui ver a Natália pedindo para consagrar o Noah, mandando para mim, e eu lembrei da oração, né, que nós fizemos, que eu fiz para o Pietro, e que a igreja orou pelo Pietro. E ele saiu, não foi a Natália? Natália, o Marcinho, quem pode falar? Foi um milagre, não foi? O médico não sabia, não foi isso? Amém ou não amém? Né? E o Pedro está aqui, ó, cheio de saúde, falando e abençoado, graças à oração da igreja. Amém? Então essa igreja é uma igreja de milagres. Deus te abençoe, Pedro. Amém, querido. Eu não posso receber coisas melhores do que o retorno dessas coisas maravilhosas que Deus faz em nossa igreja. Amém? E são coisas tudo de improváveis, a gente não espera isso, mas Deus faz, né? E é assim que nós vamos vivendo no Senhor. Eu queria só comentar mais alguma coisa sobre a palavra que eu li. Como eu falei aqui, amada, a última palavra vem do Senhor. Eu estou passando por uma fase difícil. E a última semana foi mais difícil ainda. Porque eu fui ao médico, eu fui fui um oncologista e depois minha família pediu para ir ouvir outro oncologista, né? Eu estou diagnosticado, não estou com câncer não, eu estou diagnosticado com câncer desde novembro do ano passado. Já fiz vários tratamentos de quimio e radioterapia. E o último de quimioterapia eu fui acometido de uma hemorragia e descompensação do fígado e tive que ser internado, né, e fiquei uma semana internado. E quando eu voltei agora, não se sabe qual o tratamento que eu vou ter que fazer. Se talvez volte Aí eu fui um outro oncologista que falou, já fez 12 semanas que você fez a rádio, não há necessidade de fazer mais quimioterapia, porque talvez não surja efeito, algumas coisas, mandou fazer alguns exames, e falou que a minha resposta seria através de cirurgia. E eu fui ao cirurgião. Quando chegou no cirurgião, ele me atendeu essa semana e disse para mim o seguinte, olha só, o pastor, não falou pastor, nem lembro, falou, uma cirurgia para você é muito complexa, porque você tem problema de cirrose no fígado, você tem varizes de esôfago, você tem várias comorbidades que talvez uma cirurgia aberta você não sairá vivo. O outro mandou fazer, né, cirurgia. E me indicou a fazer uma cirurgia de robótica. Mas mesmo assim, o risco de vida é a mesma coisa. E minha esposa perguntou para ele assim, mas o que a gente ia fazer? A quimioterapia não pode. E a cirurgia não pode. Se ficar do jeito que está. E ele ainda chegou e falou assim, não pode, tem que tirar, tem que fazer a cirurgia. Então, se fazer a cirurgia, é melhor deixar ele do jeito que está, né, para a gente durar mais um tempo, pelo menos aqui, para eu ficar mais um tempinho aqui, quanto tempo pode ficar. Ele falou, não pode, que isso vai para o sangue, vai passar para outros órgãos, tem que tirar. Então, bom, quanto tempo dura isso? Pelo menos ele fica mais tempo aqui, em 6 meses, é o prazo.
E eu trago essa palavra para você. O diagnóstico do homem, a palavra do homem, o conhecimento do homem, não é a última palavra de Deus. Eu vou viver. E conto com vocês para lutar. E vou continuar pregando e falando de Jesus. E dando força para vocês, para vencer e para lutar. O mundo cada vez mais está ficando pior. E Jesus já disse no princípio, lá, 1 João capítulo 5, versículo 18, o mundo jaz no maligno. A tendência do mundo é cada dia mais o amor se esfriar. E nós temos que nos preservar na presença de Deus. Então eu estou aqui, né, passando por uma situação. Mas talvez vocês não viver. Vocês vão viver pulando, saltando, pulando e glória a Deus. Porque esse avivamento que está dentro de mim. Não pensa que eu vou ficar sempre assim, não. Quando eu chego em casa, minha esposa chora do meu lado. Eu choro com ela. E vou procurar os médicos. Vou procurar uma solução. Mas a luta tem sido grande, né? E eu peço oração dos irmãos. E louvo a Deus, porque, como eu disse aqui algumas coisas, algumas palavras que eu deixo para vocês. Provérbios 1 diz, o coração do ser humano pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Ele permite que as coisas cheguem ao limite, para mostrar que não é pela força, lógica da ciência ou da capacidade humana, mas pela mão de Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com José do Egito, foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com Lázaro que morreu durante 4 dias. Morto há 4 dias, quando todos já não viam saída. Jesus chegou e mudou tudo. Eu vivo debaixo dessas palavras. A última resposta é a do Senhor, porque Ele é o autor da vida. Amém? O juiz justo e o dono da eternidade. Aleluia? Tudo o que parece definitivo aos olhos humanos ainda está sujeito à vontade perfeita de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Nunca uma decisão é definitiva enquanto não terminar, porque é de Deus a última palavra. Deus é o controle final sobre tudo, e nada acontece sem a sua permissão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, quero orar com vocês. Vou passar para o louvor, ou não sei se passo para o pastor, passar para o louvor, depois os pastores, 2 louvores, né? E vamos para cá. Coloque sua vida diante do Senhor. Pai amado, eu coloco diante de Ti esta ministração da Tua palavra, Pai, para que isso esteja cravado, inculcado no coração de cada um dos Teus filhos. Para que a minha experiência seja uma experiência que venha edificar a vida deles. Para mostrar que nada é definitivo em nossas vidas, por maior problema que ele possa passar, por maior problema e situação que a pessoa está vivendo, saiba que Deus tem uma resposta. E Deus está no controle de todas as coisas debaixo da terra. Nada acontece se Ele não bater o martelo. Ele é o juiz de todas as coisas. Ele é Senhor da vida. Ele não é o Senhor da morte. Ele é o Senhor da vida. Ele veio dar vida e vida com abundância para aquele que crê, porque Ele é Senhor de tudo. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar aqui na Tua casa, uma casa que não é minha, não é sua, que estava vazia. A gente entra para falar de Ti, para alimentar o Teu povo com a Tua palavra, para que o Senhor seja sempre o Senhor de tudo, que a glória sempre pertença ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Mais 2 louvores e depois vamos passar para o pastor Alexandre. Temos tudo para você. Can't say como
Santo és incomparável.
Fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, atentamente ao teu mandar. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Jovens, sigam a professora Esther. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Tem as crianças. Vem as crianças. Na hora da oferta, vocês vão estar aqui. Eita, isso é de Deus. Fala a Deus. Ó, Deus já está falando, hein? Fica ligado, hein? Que a criança queria ofertar. Ó, fala a Deus. Deus é bom. Aleluia. E, amados e amadas, vamos orar pelo estudo de hoje, amém? Que fala sobre dízimos. Por isso que eu estou falando, fala a Deus. Que o menino queria ofertar, olha só. Fala a Deus. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada, pela apresentação do Noah, Senhor, e por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer no culto desta manhã, Senhor. Muito obrigado pela escola dominical, nos ilumina nesta manhã, dá o teu direcionamento e fala conosco, continua falando conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém, aleluia. Amém, glória a Deus, podeis assentar, amém, aleluia. Eu estava vindo aqui para a igreja e falei, podeis assentar, amém? E falei com a Esther, a igreja está lotada, olha quanta gente, cheio de carro aqui. Aí eu falei, não, é a procissão da outra igreja que está acontecendo ali, mas amém, aleluia. Eu falei, tirar uma foto assim, pô, a igreja, mas tirar uma foto assim, cheia de gente na frente, mas ia ser algo mentiroso, né? Não ia ser verdade, né? Mas amém, profetizo, Deus faça a vontade dele, amém, aleluia. Dízimo, um exercício de fé. Olha só que interessante. E o menino aqui queria ofertar, aqui queria trazer o dízimo dele, aqui para o altar, mas ele vai trazer. Eu, inclusive, incentivo a Ana Beatriz a ser uma ofertante, a ser uma dizimista. Então, quando eu tenho, eu leva lá, ela traz a oferta lá. E às vezes ela pede, pai, tem uma ofertinha para ele? Tem, amém? Mas isso em alguns lugares é polêmico. Lena, dízimo é polêmico? É, por quê? Não, essa é a minha. É por que é polêmico? Tem microfone aí? Tem? Amém? Amém. Aleluia. Para Lena. Obrigado, Adriane. É polêmico? Por quê? Bastante, porque quando mexe no bolso, aí a pessoa né? endurece o coração. Não vem mais à igreja. Na hora do dízimo, dá umas, né? Vou tirar, vou dar, e começa a fazer questionamentos, vou dar para o pastor, vou dar para isso. Mas então, é complicado. É complicado, né? Olha só aí que a gente sai da palavra. E olha só, e a gente tem que ir na palavra. E olha só que a Helena falou, interessante, algumas pessoas pensam assim, vou tirar. Não, tu não vai tirar nada. Você devolve. Você traz de volta. Amém. Você traz de volta aquilo que o Senhor lhe proporciona
e você, através do amor, da gratidão, né, e do compromisso, porque é polêmico. E tem gente que fala um monte de coisa. Tem um monte de coisa, mas a gente vai na Bíblia. Parte do que eu trouxe aqui está na carta pastoral da Igreja Metodista, que fala sobre dízimos e ofertas. Os nossos bispos falam sobre isso. Nós servimos a uma igreja, né, em Jesus Cristo, onde os bispos, os pastores, todos confirmam a questão de trazer o dízimo. Amém? Aleluia? Isso não tem que ser polêmico. Mas às vezes cria uma polêmica. Por quê? Porque algumas pessoas trazem na sua mente, na sua cabeça, o quê? O mau uso do dízimo, tanto daquele que recebe quanto daquele que oferta. Porque o dízimo não é para uso indevido. Por exemplo, eu sou o pastor da Igreja Metodista. Eu não posso pegar o dízimo da igreja para meu uso próprio. Posso fazer isso? Não, não posso. Mas como todo pastor é digno da sua igreja e toda igreja é digno do seu pastor, a igreja pode me abençoar, não pode? Mas o pastor metodista, ele nem se envolve nessas questões. Tem um tesoureiro, tem uma pessoa que cuida desse dinheiro. Esse dinheiro é lançado num sistema chamado coinonia, e isso vai lá para a região. Tudo que entra, tudo que sai. Então não há problema, a palavra respalda que um pastor pode sim receber uma ajuda da sua igreja, ser sustentado. Existem pastores de tempos parciais, pastores de tempo integral. A questão é quando, por exemplo, eu me aposso do dízimo, onde igrejas são, homens são donos das suas igrejas, e eu não estou falando contra alguém ter o seu ministério próprio também não, ok? Mas a questão é, se ele se apossa de todo esse dinheiro e usa esse dinheiro para benefício próprio, ele está pecando. Ele peca, esse líder peca. Ao mesmo tempo, aquele irmão que não traz o dízimo, que não tem um compromisso com a sua igreja, ele também peca no sentido que ele deixa de contribuir, ele deixa de assumir aquilo que ele diz que vai fazer. Aí ele peca também. É interessante isso porque eu já vi em igrejas, inclusive metodistas, eu não conhecia a pessoa, mas ouvi dizer, a pessoa ela convive na igreja, ela faz parte daquela membresia, está na obra de Deus, e ela não entrega o dízimo na igreja que ela serve. Ah não, eu dou meu dízimo em outra igreja. Isso está certo? Não. Pô, se eu estou na igreja ali, é a igreja que me abençoa, é a igreja que eu estou servindo, né? Ali eu estou congregando com os irmãos, eu entrego o dízimo para outra igreja? Não, eu entrego o dízimo. Ah não, esse mês eu resolvi dar o dízimo para cruzada evangelística, bons amigos. Ué, e o compromisso que você tem com a sua igreja? Aí a pessoa peca. Aí ela erra. E aí, dentro da palavra, a gente vai entender que o dízimo é um exercício também de fé. Amor, gratidão, compromisso e fé. Vamos seguir? Amém. E aí, algumas pessoas também acham que o dízimo é uma barganha com Deus. Não. Eu retiro, ou eu entrego, ou eu dou, né? E Deus agora tem que me devolver em troca isso aí, não. Claro que nós, os pastores aqui de Itaipuaçu e de outros, nós oramos sempre por vocês. Eu oro pela igreja, que a igreja seja abençoada. Eu não oro só aqui na igreja, não. Eu oro nos meus momentos de oração. É a minha responsabilidade. E eu convido você a ter essa responsabilidade de orar pela sua igreja,
Senhor, abençoa os meus irmãos da minha igreja, abençoa os empregos. Eu falo, Senhor, abençoa a vida das ovelhas que o Senhor entregou para eu cuidar, abençoa os trabalhos deles, promove, sustenta, traz a bênção. E todos nós temos que orar assim, amém? Por quê? Porque Deus vai recebendo essas orações, nós vamos criando força, nós vamos criando barreiras, a gente vai profetizando. E eu sei que Deus tem promessas para os amados que estão aqui e os que estão nos assistindo. Ser dizimista é fundamentalmente uma questão de fé, pois envolve o reconhecimento de que tudo que se tem pertence a quem? A Deus. Deus nos dá essa bênção, essa oportunidade. Porque é interessante isso, a gente ora tanto, Senhor me abençoa, faz isso, mas na hora da gente retribuir, e que não é simplesmente dar o dinheiro, não é isso. Mas eu queria abrir aqui um parênteses, eu até já relatei aqui, eu vi um ofertório, um vídeo no YouTube de uma igreja na África, sabe? Olha, que alegria, é contagiante o negócio, que eles vão no altar ofertar. Verdadeiramente, quando você olha aqui, a felicidade deles terem essa oportunidade de ir lá entregar o dízimo, de estar ofertando, eles vêm cantando, eles vêm pulando. Por isso que eu falo assim, vem ofertar com alegria, não vem ofertar com peso não, vem com alegria, é uma oportunidade de você estar também colaborando com a obra de Deus. Ser dizimista é fundamentalmente uma questão de fé, pois envolve o reconhecimento de que tudo que se tem pertence a Deus e a gratidão por essa dádiva. É um ato de amor, correspondência e entrega que expressa a convicção de pertencer a Deus e de participar ativamente da comunidade da igreja. Então a gente participa ativamente da comunidade da igreja, aqui estou falando de Itaipuaçu, quando a gente participa das coisas do Senhor, né, das atividades, né, de Deus, de retiro, de eventos, de cultos, de escola dominical, é uma série de coisas, e também com a nossa contribuição. Prossiga. Dízimo antes da lei. O dízimo, ele não foi estabelecido na lei. Há passagens bíblicas desse estabelecimento durante a lei, nós vamos ver isso. Mas o dízimo, ele vem antes da lei mosaica. Isso está na Bíblia. Nós vamos ver aqui o dízimo antes da lei, vamos ver o dízimo aqui durante a lei e o dízimo pós a lei. Porque atua nas 3 esferas. Por quê? Porque a pessoa fica presa, não, o dízimo era da lei, então na lei você devolvia o dízimo e entregava as ofertas. Não, é antes da lei, é antes da lei. Prossiga. O dízimo na tradição do Pentateuco, como todos sabem, o dízimo faz parte das mais antigas tradições do Antigo Testamento. Vamos demonstrar isso através do exame breve do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, começando em Gênesis. Eu vou falar de Gênesis porque é algo assim, bem longo, bem profundo, e a gente pode voltar a falar disso, ok? Amém? Gênesis, abram suas Bíblias. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20, relata-se que Abraão ofereceu a Melquisedeque. Não, volta aí, que eu não li tudo. Dá para voltar? Ofereceu a Melquisedeque como sacerdote o dízimo de tudo que conquistar. Então Abraão teve um confronto com um grupo. Eu não vou falar um exército, porque Abraão não tinha não seria correto dizer que ele tinha um exército.
né? Essa expressão exército, ok? Mas ele tinha um grupo grande de pessoas que em determinados momentos ajudavam a confrontar com outros povos ali, de regiões próximas, ok? Aí, vamos lá. O dízimo, pode prosseguir, Alexandre. Antônio. Não, Roberto, você está mais próximo aí com o microfone? Aí depois passa aqui para o Antônio. Lê aí, Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém. Tinha lei aí? Não. Tinha, Alexandre? Não. Tinha, Roberto? Não. Não tinha Não lei. tinha. Não tinha lei. Não existia lei. Porque Abraão é o primeiro patriarca, aí depois vem quem? Depois de Abraão vem quem? Isaac. Depois vem quem? Os 3 entregavam dízimos. Os 3. Se for ver na Bíblia, os 3 entregavam, devolviam a Deus os dízimos. Não tinha lei. Então isso era uma prática já não só com Abraão, outros povos faziam ofertas e sacrifícios. Mas esse sentido da entrega do dízimo começa lá com Abraão, continua com Isaac, permanece em Jacó, e aí, através de Jacó tem os seus filhos. Nós sabemos que 10 das tribos têm os nomes dos filhos de Jacó. E 2 com o nome de quem? Dos filhos de José. E aí, a partir da saída do Egito, que as tribos são formadas com os nomes, 10 dos nomes dos filhos de Jacó e 2 dos filhos de José, que é Efraim e Manassés, né, que se junta com outros 2 filhos, essa prática permanece. E dentro daquilo que é construído na lei, né, onde Moisés pega parte dessa lei lá no Código de Hammurabi, que são outras leis, mas ele pega isso para fazer um conjunto e mantém a prática dos patriarcas, dos pais. Mantém a prática. E essa prática vai acontecendo. Tratava-se, contudo, de despojos, falei aqui, né, que Abraão entrou, né, num confronto, né, de guerra e não de produto de terra ou de gado. É interessante sublinhar que Melquisedeque vai assumir, posteriormente, Melquisedeque era o quê? Um sacerdote, lá de Salém, que depois vai virar o quê? Jerusalém. Então, essa Salém que está falando aqui, que até nos Estados Unidos tem uma homenagem, né? Tem uma cidade lá chamada Salém. Essa Salém, posteriormente, vira o quê? Jerusalém. Ela vai virar Jerusalém. Eu estou falando isso daí porque a gente vai linkar isso aqui lá no Novo Testamento. Vocês vão ver isso, tá? Mas como, pastor? Na palavra. A gente vai linkar a prática lá na palavra. Vai rememorar. O autor vai rememorar isso aqui. É interessante sublinhar que Melquisedeque assumiu posteriormente uma das fisionomias messiânicas. Você sabia disso? Você sabia que Melquisedeque, lá no Novo Testamento, ele assume uma figura messiânica. Não só para os cristãos, mas já aqui assume uma figura messiânica, já no Antigo Testamento. Messiânica do judaísmo. Então ele é um tipo de Messias, ok? Melquisedeque vira um tipo de Messias, é uma tipificação. Assim como a gente chama isso de tipificação, ok? Assim como aquele cordeiro que Moisés, né, chegou para o povo, olha, mata um cordeiro sem defeito, né? Aí a gente vai fazer uma tipificação com quem? Com Jesus, com Cristo. O próprio Abraão, sem pecar, né? Aí Cristo, sem um defeito é o quê? Sem um pecado. Então o cordeiro tinha que estar lá, podia ter nada nele, tinha que ser lá
naquela única pelagem ali, sem defeito, perfeito, para ser o quê? Sacrificado, que o seu sangue fosse passado que nos umbrais das portas, para quê? Para que o espírito da morte passasse o quê? Direto dali. E isso também é uma tipificação de Cristo. Está entendendo isso? A gente vamos abordar. É só para dar um exemplo. E assumir posteriormente uma das fisionomias messiânicas. Veja o Salmo 110, sobre o reinado e sacerdócio do Messias. Cabe ainda dizer que o Novo Testamento reconhece esta tradição em Hebreus 5, 6, e o capítulo 7, então, de Hebreus, rememora isso tudinho. Deste modo, a oferta do dízimo, dada por Abraão, foi oferta a alguém que, como Melquisedeque, avança aí, Alexandre. E eu cortei essa parte? Desculpa, alguém como Melquisedeque recebeu. Alguém que foi tipificado isso. Em algumas Bíblias, inclusive, quando você vai lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, que o autor, alguns dizem que foi Paulo, outros não, remete a uma discussão sobre isso. Foi Paulo que escreveu, outros não. Enfim, mas isso não está aqui no estudo. Ele diz lá, na minha vem um subtítulo. Algumas vêm. Cadê Hebreus? Vamos lá em Hebreus. Cadê tu, Hebreus? Eu quero mostrar na minha, porque algumas tem, outra não. Na minha tem, na Almeida, aqui, ó. Não sei se na tua tem, mas na minha tem, ó. Aqui, ó, Melquisedeque, tipo de Cristo. Está escrito aqui na minha Bíblia. Está escrito aqui, tá? É um subtítulo aqui, ó. Melquisedeque, tipo de Cristo. Quer dar uma olhadinha aqui, ó? Melquisedeque, está escrito o quê? Tipo de Cristo. É uma tipificação. Algumas Bíblias não têm, nessa Almeida tem, e outras têm também. Melquisedeque, tipo de Cristo. Dízimo, então nós vemos o dízimo aqui, o quê? Antes da lei. Sim ou não? Vimos aqui. Não tinha lei. Abraão, nesse confronto, pega os despojos e faz o quê? Um ofertório. Por quê? E ali ainda não fala, né, que era ainda do gado e da colheita. Por quê? Porque naquele tempo, alguns povos, né, eles especificamente não eram estabelecidos em determinadas regiões. Eles, de tempos em tempos, eles o quê? Saíam daquela terra, né, e iam para outra. Não era assim? Israel não viveu um tempo assim, né? Então era comum, quando tinham os despojos, entregar o dízimo disso. Quando os povos iam se estabelecendo em algumas terras, também trazer o dízimo daquilo que a terra lhe dava, do seu gado, de oferta de ouro e prata também, enfim, de algumas outras bens que aquilo era dada a oportunidade, entendendo que Deus os abençoava, eles traziam para a casa do tesouro. Traziam para a casa do tesouro. Dízimo durante a lei. Infelizmente, nossa timidez em falar da necessidade em dever que temos de dar o dízimo, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. Zero problema. E nós não devemos ter. Nós devemos ter desprendimento dessas coisas. Nós vivemos numa sociedade que é consumista. Muito, não é verdade? Muitas das datas, por exemplo, estamos vivendo a data do Dia das Crianças. E a igreja que ontem fez um evento que foi maravilhoso com as crianças. Eu sei que outros lugares fazem, né? O evento da criança. Mas quando a gente sai pelo shopping, tal, assim, tem, né?
o brinquedo, tem isso. Eu estou falando do Dia das Crianças, mas isso serve para o Natal, para o Dia das Mães, né? Dia das Mães, o abençoado, vou falar assim, ele quer dar uma máquina de lavar para a mãe dele. Não, leva a tua mãe para almoçar fora. Tira esse... Porque a máquina de lavar não é presente para a mãe, isso é presente para a família, pô. Não é verdade? Aí dá uma máquina de lavar? Não. Isso é presente? Não. Isso não é... Não. Isso aí você compra a máquina para a família. Comprar vou dar uma geladeira para minha mãe. A tua mãe vai calçar a geladeira, né? Vai lavar, vai usar... Não, a geladeira é para a família. Então tem algumas pessoas que ainda têm... Não, é presente para sua mãe. Dá uma roupa bonita. Leva ela para almoçar fora, né? Tira ela da cozinha no Dia das Mães, né? Faz essa gentileza, né? Não deveria ser só no Dia das Mães, não. Estou dando o Dia das Mães como exemplo aqui, tá? Quando a gente pode, sempre tem que abençoar, né? Porque senão não tem sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque como nós vivemos numa sociedade que é muito consumista, ao seu extremo, né? A gente não pode entrar nessa parada. Senhor, entendo, eu também não estou falando contra. Irmão, se Deus quiser, porque poder, Ele pode tudo. Então não vou falar se Deus puder. Não, Deus pode tudo. Então, se Deus permitir, você quer ter uma televisão de 50 polegadas, amém, irmão. Isso não é pecado. Você quer ter um carro novo, quer ter uma casa... Irmãos, isso não é pecado. Não, é bênção. Mas você não vive em prol disso. Você vive em prol disso? Você não é menos abençoado porque um irmão conseguiu comprar uma TV de 80 polegadas e o outro tem uma de 40. Qual o problema nisso? Zero problema. Zero problema. Por quê? Para a gente não pensar, eu sou dizimista na casa de Deus e Deus não tem me prosperado, porque a gente tem que entender o significado de prosperidade. Ser próspero não é ser rico. E é onde entra algumas polêmicas também, né, Helena? Porque ser próspero não é ser milionário, não é ser rico. A gente confunde essas coisas um pouco. Mas ser próspero é você ter uma vida tranquila, não ter ausência, sabe? Deus te proporcionar coisas boas também. Por que não? Claro que sim. Suprir necessidade. Se naquele ano teve uma boa colheita, era assim, não, teve uma boa colheita. Supriu a sua necessidade de subsistência, a ponto até de você poder ajudar alguém. Você abençoar uma pessoa, sabe? Isso é ser próspero. Por quê? Porque, infelizmente, o ensino sobre dízimo e oferta, em algumas situações é aplicado, porque o cara vai na cabeça que ser próspero é ser rico. E aí entram algumas questões, né? De coach. Não, você tem que fazer isso, tem que como é que eles fazem? Tem um termo que o cara tem que... Não, o cara tem que fazer 1 milhão no seu primeiro, não sei o que aí, no seu primeiro... Sua primeira montagem aí do teu canal, não sei o que lá, que você vai bater 1 milhão. Mas quem disse que Deus quer dar 1 milhão aqui para cada um? Não, mas Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar. Deus quer nos prosperar. Como é que Deus nos prospera? Cuidando da gente, nos dando uma boa saúde, cuidando dos nossos bens, né? Cuidando da nossa família. Isso é ser próspero. Isso é ser uma família próspera. Não é você ser um milionário. Não é você ter o carro da BYD Dreams 3, não sei nem se tem isso aí. BYD Dreams 35.8XEY. Não significa isso. Ou você ter o último modelo do carro. Não, mas Deus quer te dar um carro bom? Eu creio que sim. Um carro que te atende, né? Que te leve, que não vai quebrar tanto. Não é bom isso? Pode falar.
como moeda de troca. Não é moeda de troca. Deus pode fazer e faz irmãos e irmãs tão prósperos, e aí a pessoa às vezes também não entende o motivo. Olha, eu já conheci algumas pessoas que elas queriam ter muito um carro maneiraço, né? Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade que eu não vou na igreja porque não tenho carro. E a gente ali ajudando o Senhor, e Deus deu carro. Sabe o que aconteceu? Parou de ir na igreja. Irmã, parou de ir na igreja. Orou para ter o carro. Porque tinha dificuldade de vir na igreja que não tinha um carro. Mas vinha na igreja. Dava um jeito de vir. E aí, Deus deu carro. Parou de vir na igreja quando Deus deu carro. Vai entender um negócio desse. Orou tanto para Deus dar um carro. Deus fez algo sobrenatural, conseguiu o carro. Deus não faz assim? Porque eles falavam assim, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas Deus pode te dar um carro sem você ter o dinheiro da entrada. E aí é fé. A gente ora. Mas, gente, Deus abençoa. Olha só que maravilha. Deus deu carro. Parou de vir na igreja. Porque agora tinha um carro. Colocaram outros compromissos na frente. Então, e aí a gente tem que entender, porque algumas coisas a gente pede tanto e às vezes Deus não nos dá, porque Deus sonda o coração dos homens, das mulheres, do ser humano. Deus sonda os nossos corações, sabe? Mas Deus, na sua misericórdia, Ele atende sim, às vezes, alguns desejos e pedidos nossos, sabe? Porque Ele é Pai, Ele quer nos abençoar, mas Deus também sabe aquilo que pode nos tirar, sabe? Do seu caminho. Mas Deus dá, porque a pessoa está orando, Deus é misericordioso, sabe? E eu entendo que Deus nos abençoa e algumas pessoas deixa ela até rica para 3 coisas. É o meu pensamento. Para que ela viva bem, para que ela tenha boas coisas, para que ela abençoe as pessoas e para que ela abençoe a obra de Deus. Sabia disso? Para que ela abençoe a obra de Deus. Nem foi divulgado aqui, mas acho que tem que ser. A nossa igreja, é porque às vezes é tão, né? É tanta coisa. A igreja ofertou uma cesta básica de alimentos, de higiene e produto de limpeza lá para o Carlota Pereira. Você conhece o Carlota Pereira? Já foi lá? O que é o Carlota Pereira? É. Do abrigo que a igreja metodista tem. Olha. Sim. Estão buscando até um novo administrador para lá. Estão lá. Então a gente também abençoa. Então, Deus nos chamou para sermos dizimistas e ofertantes por uma questão de fé, de gratidão, de compromisso com a sua igreja e de amor. Achei legal o menino aqui. Não, mas espera aí, e a oferta? Né? Olha só, já está no coração dele ali, da oferta. Vai ser um dizimista. Meu Deus. Quem foi esse? Me fala comigo aí, estou brincando. Sim. Sim.
Eita, tem vaga lá? Tem uma vaga lá, não? Aham. Bem, que bênção, bênção. Contar rápido aqui, contar rápido aqui. Eu e Esté morávamos de aluguel em Niterói. Ela já falou aqui, né, no kitnet, que ou era eu ou ela na cozinha. Tinha como ficar dois, né? E a gente orando. Esté passou por uma enfermidade e foi internada nos rins. E a gente não entendia esse mistério, não tem motivo para ficar internado, e o médico insistindo, não, tem que cuidar disso e tal. E aí um pastor amigo nosso nos ligou, falando, e Deus usou ele para Esté. Olha só, estava no hospital, a gente estava assim, sabe? E aí Deus usou ele, Deus me mostra que ele vai te dar uma casa. Mas vai te dar uma casa como um pai dá para um filho. Porque a gente não tinha dinheiro para dar entrada e comprar. A gente estava vendo casa aqui em Itaipuaçu, mas não tinha entrada. Falei, como é que vai ser? Se aí a gente estava, na época, como conselheiros da Igreja Metodista Central de São Gonçalo, lá dos Juvenis. Aí olha só, né? A palavra de Deus diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque as demais o quê? Estava lá na obra, tinha mais de 500 juvenis lá. E a gente vendo casa, documentos, esse negócio todo, e a gente lá trabalhando. Foram 4 dias, porque foi no feriado de Corpus Christi. Esse evento sempre acontece no feriado de Corpus Christi, que pega 4 dias. Não lembro se foi, acho que foi na sexta-feira, fazendo seminário, morando em Niterói, trabalhando em Botafogo, né? Cuidando dos juvenis, tá na obra ali. Olha só que interessante. Isso é a mão de Deus. É honra e glória para Deus. Fala assim, vamos orar pelos conselheiros. Aí chamou todos os conselheiros, ajoelhamos lá, todos os conselheiros. E começaram a orar, e foi uma oração longa, cada hora vinha alguém. Aí teve alguém, que eu estava de olho fechado, que falou assim, enquanto você está aqui na obra de Deus, Deus está resolvendo a sua documentação. E a gente está com a documentação rolando aí. Olha só, eu falei, Senhor, eu recebo essa palavra, Senhor. Recebo essa palavra. E aí, saímos, aí lá no retiro, olha só, eu fui para o seminário, eu estava no retiro, não tinha como faltar o seminário, eu fui para o seminário e depois voltei lá para o retiro, está lá em Papucaia, tá? Foi lá em Papucaia, na tenda de Davi, e voltei lá. Aí quando eu volto, o Alexandre, eu tenho que falar contigo. Eu falei, o que houve? A corretora me ligou. Eu falei, e aí? Ela perguntou assim, Esther, o que está acontecendo? Que você e o Alexandre sempre vem aqui, vê a casa, vocês se interessam e não fecha o negócio. Aí fala, a gente não tem um dinheiro da entrada. Ela, o problema é esse? Eu vou dar a entrada para vocês, depois vocês me pagam. Escolhe a casa. Amém. E a gente já tinha escolhido a casa. A gente entrou lá, estava lá, as coisas que Deus faz no seu particular, né? Cada um tem o seu particular com Deus. Nós entramos naquele lugar, nós ajoelhamos lá, nós oramos ali e profetizamos. E ela ligou para a gente um tempo depois, falou, casa de vocês, vem aqui assinar a documentação. Então, e ela deu a entrada para a gente, e aí olha só que legal, eu mudei de emprego. E eu fiquei de devolver o dinheiro, eu devolvi. Eu mudei de emprego e recebi o quê? O fundo de garantia. Aí eu devolvi e tranquilo, tudo bem, de boa. Então Deus faz, esse corretor é crente, tá? Mas Deus usa quem não é crente, Deus usa quem Ele quiser. Amém? Deus usa quem Ele quiser. Ele usa o diabo, se Deus quiser, para abençoar alguém.
Olha só. Amém. Tinha um cuidado, né? A gente cuida. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa. Amém. Então, ó. Jesus. Meu Deus. Então, assim, olha só a palavra que a Araci usou que eu achei interessante, ó. Cuidado. Quando a gente traz os dízimos e as ofertas, é um cuidado que a gente tem. Não é verdade? Está falando, Antônio? Não? Amém? Examinemos Malaquias. Infelizmente, nossa timidez fala em falar da necessidade e dever que temos de dar o dízimo. Nós não devemos ser tímidos em nada com Deus. Nada, tá? Em nada. Retirando de muitos crentes a oportunidade de passar por esta experiência pessoal com Deus. Examinemos Malaquias. Aqui está falando dentro da lei. Antônio, aproveita que você está com o microfone e vai lá em Malaquias 3, 6. E consideremos o ensino desse texto, dízimo e obediência. Deixa eu só terminar de ler aqui. Dízimo e obediência. O texto de Malaquias, que antecede a fala e enfatiza a aliança, anuncia o juízo de Deus que virá através do profeta precursor. Aí está falando lá de João Batista, que segundo a tradição cristã foi o próprio João Batista. Este juízo seria aplicado sobre os filhos da desobediência. Ou seja, aqueles descritos no verso 6 não temem o Senhor e não submetem os seus estatutos. E ali também fala de maus sacerdotes que utilizam para as suas próprias riquezas o dízimo também. E aí, eu volto a falar, cria-se uma polêmica, por quê? Porque alguns maus líderes usam... Eu vi um vídeo outro dia do cara com um relógio de 50 mil reais... Aí, né, parecia um coach, né, um pastor, não vou falar o nome dele aqui não. Um relógio de 50 mil reais, sabe? Mas por quê? Porque ele usa o dízimo errado. O pastor é digno da sua igreja, a sua igreja é digna do seu pastor. A igreja deve abençoar o seu pastor. Amém? Ponto. O que eu estou falando que são de homens maus, né? De homens que não justifica o cara ter um relógio de 50 mil. Justifica? Não. Mas ele vai acertar essa conta com Deus. Ele vai acertar essa conta com Deus. E nós, dizimistas, eu falo nós porque eu sei que todos aqui são dizimistas, nós devemos sempre olhar para Deus. Quando a gente ofertar e trazer o dízimo, olhe para Cristo. Olhe para Deus. Seja um homem ou uma mulher liberal financeiramente. Tenha liberalidade para abençoar. Tenha liberalidade para ofertar. Tenha liberalidade para trazer o dízimo. Para Deus a gente não pode ser mesquinho. Não pode. Os que usam erradamente vão entrar na fila para escutar de Deus algumas coisas. Que eles se arrependam. Que haja arrependimento. Mas aqueles que são certos não pagam pelos que são errados. Pagam? Não. Não. Deus vai separar a humanidade lá no juízo final. Um povo de um povo. Para alguns ele vai falar, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar, para alguns, você fez tudo isso aí, apartai-vos de mim. Para outros eles vão falar, benditos de meu Pai, vem comigo. Então a gente não age errado porque alguns agem errado. É assim que a gente faz? Negativo. Negativo. Então a gente age certo. Antônio, olha lá, Malaquias, perdão. 3:6.
Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Eu já estou aqui no 8. Prossegue? Prossegue. Perguntam, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição. Até aí. Pode prosseguir lá no estudo, Alexandre. Então o profeta Malaquias é usado por Deus para falar, chamar a atenção de Israel, filhos de Jacó, né, de Israel, para os dízimos e as ofertas. Dízimo depois da lei, já estamos encerrando, falta aí alguns minutos. Dízimo depois da lei, pode prosseguir. Hebreus, eu não quis fazer nada escrito, eu quis colocar aqui na íntegra o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 7, onde eu já mostrei para vocês, Melquisedeque, tipo de Cristo. Está aqui na minha Bíblia, tem algumas Bíblias, que é uma tipificação de Cristo. Lembra que foi falar de Melquisedeque antes da lei. Agora vai falar depois do quê? Da lei. E aqui vai validar. Aqui é uma validação, assim, ó, continua valendo. Olha lá, Hebreus 7, 1, 28. Pode colocar, Alexandre. Antônio, lê para mim aí. Não, aqui do telão. Porque este Melquisedeque, que era o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Continua aí, Lu. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Deu o quê? O dízimo. De quê? Continua. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí ele já está começando aqui a trazer para outro campo. Ele rememora Melquisedeque, que também no contexto judeu é uma tipificação messiânica, ok? Amém? Então, jovens, estamos falando aqui sobre dízimos e ofertas, amém? Vocês já trabalham? Por falar, já tem emprego? Não. Quando vocês começarem a trabalhar, sejam dizimistas na casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus, para a obra de Deus. Amém? Aleluia. Aí quando você arrumou emprego, você vai procurar, quero o envelope do dízimo, porque meu primeiro salário, estou falando isso para vocês serem abençoados. Vou trazer o dízimo e a oferta para a casa de Deus. Primeiro salário de vocês. Vocês vão vir assim, com força mesmo, com muita alegria, agradecendo e pulando a Deus, agradecendo. Amém? Firmem esse voto com o Senhor, juventude. Então, ó, aqui em Hebreus é Antigo ou é Novo Testamento? É depois do que? Da aliança, depois da lei. Então, ele rememora o sacerdócio, está dizendo, ele vai dizer aqui, a gente vai ler, que o Cristo é o Melquisedeque, esse sacerdote. E ele não deixa de falar dos dízimos, ele também está rememorando isso. Então, às vezes alguém fala assim, mas o Novo Testamento não fala nada de dízimo. Fala sim. Aí, está aí. Não está mudando por nenhuma outra palavra, é dízimo. Então, a gente teve a oportunidade de ver aqui o dízimo que antes da lei, durante a lei e depois da, rememorando aqui em Hebreus. Então, não há polêmica nenhuma. Fala de dízimo no Novo Testamento. Se não quisesse falar de dízimo, não trazia, o autor não escrevia essa palavra. Só falava de Melquisedeque. Só falava da tipificação dele como Cristo. Claro que ele está fazendo há um contexto aqui dessa tipificação do Cristo. Mas ele rememora o dízimo. Então ele viu essa necessidade.
de paz. Dá para o outro ler aí. A gente já vai encerrar, tá? Greg. Bota o próximo aí, Alexandre. Pode ler. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem o princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Gabriel. Considerai, pois, quão grande era este, a quem está, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Aí está falando de novo de dízimo e oferta. Ele reforça isso. Daniel. E eis os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm ordem, segundo a lei, de tornar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda tenham saído dos lombos de Abraão. O que ele quer dizer com isso, saído dos lombos de Abraão? Começou com Abraão. Então, olha só, há um reforço aqui, está falando da tipificação de Jesus, que esse sacerdote, ele está fazendo uma analogia aqui. Lembra, igual eu falei da analogia lá do Cordeiro, lá de Moisés, que é um tipo de Cristo, Melquisedeque é um tipo de Cristo. E está escrito aqui na Bíblia, Melquisedeque, tipo de Cristo. Está aqui no subtítulo da minha Bíblia, tá? Então, há um reforço aqui. Eu vou ler aqui para a gente dar um pouco de mais velocidade, ok? Pode passar aí, Alexandre. Então, ele está reforçando. Mas aquele cuja genealogia não contata entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Olha só. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é o menor? É abençoado por quem? Quem é o maior? Jesus. Então está falando do dízimo no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, várias vezes aqui. Várias vezes. Falando do dízimo, do compromisso do dízimo. O menor é abençoado pelo maior. Continua. E aqui certamente Tomai, está falando aqui de novo do dízimo. No Novo Testamento, na carta dos Hebreus. Aqui, ó. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem ali, porém aquele que se testifica e que vive. Continua. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Continua. Saiu pequenininho aqui. É um erro aqui. Aí não, né? Não há óculos que, né? Aí não. Pastor não é super-homem que tem visão além do alcance, não. Não é olho de Tandera, não. Só os mais antigos vão saber o que é isso. Olho de Tandera, só os mais antigos. Os mais novos não sabem o que é isso, não. A ordem de Melquisedeque não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, ele está fazendo... Arão era o quê? Sacerdote. Está fazendo uma analogia. Fazendo a analogia de Melquisedeque e do Cristo. Ó, ele continua. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, ó, muda, mas o dízimo o quê? Permaneceu. Senão ele não fazia a rememoração disso. Aí continua. Porque aquele que estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Continua. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Espera aí. Isso está na sequência de Hebreus? Tá, continua. E muito mais manifesta ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Não é carne, porque o verbo que se fez carne. O verbo se fez carne. Continua. Mas, 17. Por aquele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote eternamente?
Jesus Cristo, sacerdote real, eternamente. Ele é o sumo sacerdote dos céus, né? E ele, aqui o autor faz rememorar esse sacerdócio, trazendo à memória os dízimos. Então, o dízimo, ele é antes da lei, começa lá com o patriarca Abraão, segue com Isaac, Jacó, aí vem os filhos, né, as tribos, seguem com a lei de Moisés, aí vimos lá Malaquias e agora a gente está vendo no Novo Testamento. Então, pode prosseguir para a última frase, Alexandre, por causa do horário. Porque o precedente mandamento, deixa eu ler aqui na minha versão 18, que eu não estou entendendo. Portanto, é o 18 esse? Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Foi isso. Era só para a gente contextualizar. Ok? Amém? Tem uma última frase aí. Não tem? Não saiu? Ué, escrevi um negócio. Deixa eu abrir aqui. Isso aí. Não, é isso aí, é o encerramento. Claro. Então, amados e amadas, dízimo é uma questão de amor, de gratidão e de compromisso, né? O dízimo, ele foi instaurado antes da lei, permaneceu durante a lei e continuou após a lei. E a gente encontra algumas polêmicas nesse sentido, que a gente falou aqui, mas por conta de pessoas mais, tanto aquelas que buscam algo que não é prosperidade, nós entendemos aqui o que é a prosperidade, que não é ser rico, que não é ser milionário, que não é ser consumista. Ah, eu sou próspero? Gabriel, não é próspero um jovem que tem 12 pares de tênis, porque não tem necessidade de ter 12 pares de tênis, apesar de alguns quererem ter, mas tem essa necessidade? Isso é consumismo, isso não é prosperidade. Ah, não é prosperidade, eu tenho 10 televisões na minha casa. Não precisa você ter 10 televisões na sua casa, mas que você tenha uma boa televisão. Qual o problema de ter? Há algum problema? Não. Deus te abençoando, você compra lá a TV de 50 polegadas. Não tem problema nenhum. Mas não é a quantidade que vai te dizer se a pessoa é próspera ou não. Não se engane. Existem pessoas muito ricas que não são prósperas. Não confundam ser rico em ser próspero. Ok? Amém? Beleza? Que Deus ilumine as nossas mentes na questão dos dízimos e ofertas. Eu sei que todos aqui são dizimistas, os que não são ainda, porque ainda não trabalham, sejam dizimistas. A gente cantou aqui, fala a Deus, né? Fala a Deus. É interessante, né? Deus fala através das crianças. Cadê o menino que queria ofertar? Que vai ofertar. Não, mas não, a oferta. Não, eu ofertar. Eu incentivo a Ana Beatriz a ser uma dizimista. O que eu faço? Eu dou o dízimo por ela. Eu dou oferta para ela, ela já cria. Às vezes ela até fala, pai, a ofertinha para trazer o dízimo. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar a escola, o pastor vai ter a palavra aqui. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu estudo, pela tua mensagem, pela tua palavra. Que o Senhor aqueça, Senhor, cada vez mais os nossos corações e também sermos, Senhor, participantes da tua obra no que diz respeito a sermos dizimistas e ofertantes na tua casa, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar a minha classezinha de criança. Vem cá, Pietro, Felipe, Henrique. Amém. Cadê o outro? Está faltando
Ana Beatriz e Alice. Alice está lá atrás. Vem cá. Eu louvo a Deus, fiquei muito feliz. Eu acho bacana a gente ter a classe infantil. E de manhã, né? Eu quero que eles vão dizer aqui qual foi a primeira aula que eu falei com vocês. O que nós fizemos lá? Até fizemos uma forquinha para vocês botarem o nome. Qual foi a primeira aula? Jonas. E Jonas, o que aconteceu com Jonas? Afundou na barriga da baleia. Não, afundou não. Foi engolido pela baleia. Mas por que ele foi engolido pela baleia? Porque ele desobedeceu a Deus. E aonde foi que ele foi, aconteceu tudo isso? Na cidade de Nian. Porque ele ficou com medo. Ele desobedeceu a Deus. E vocês agora querem ser o quê? Obedientes. Amém? É rapidinho uma aula, eles me ensinaram mais, né? Para mim e para a irmã Rogéria que estava assistindo, porque foi uma aula abençoada. Eu louvo a Deus pelas essas crianças que estão aprendendo, porque é importantíssimo passar a palavra de Deus para uma criança. Amém? Glória a Deus, aleluia. Está na hora do remédio. Quê? Aí olha o exemplo. Aqui, pastor. Aqui. Eu digo uma coisa. Sabe como é que eu aprendi a dizimar? Eu aprendi a dizimar quando me davam dinheiro. Eu pegava o dinheiro e falava assim, me ensinaram a trazer o dízimo, desde o dinheirinho que eu ganho. Qualquer dinheirinho que eu ganhava, eu trazia o dinheiro. Porque isso aí fica voltante, que é o meu temor de Deus. Meu dinheiro é administrado pelo Senhor. Fala. Fala você. E também quem quiser colocar a ofertinha, pode colocar, tá bom? O verdadeiro caminho vem das crianças, a verdadeira palavra vem das crianças. Completando a aula aqui, em nome de Deus. Pode sentar, Deus abençoe vocês. Podem ir. Pode botar a oferta, em nome de Jesus. E se vocês quiserem sair, que eles estão com uma hora marcada, né, Natália? Pode sair se quiser. Vamos ficar de pé, vamos trazer nossos dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Traga o melhor para o Senhor, que Ele tem o melhor para você. História e fez o que ninguém
Jesus, te agradecemos pela oportunidade de trazer dízimos e ofertas da tua casa, Senhor. Que venha multiplicar, sobejar. Senhor, levanta os dizimistas na tua casa. Envia os dizimistas, Senhor, para a tua obra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer prosperar a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. A Deus, dando a boa recompensa dos céus, Senhor. A Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de demonstrar aqui nosso amor, nossa gratidão e o nosso compromisso no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Antes de orar por todos os pedidos de oração, quero estar chamando aqui o pastor Luiz, Alexandre, a irmã Rita. Vamos orar uma oração específica pelo pastor Luiz, pelo nosso irmão e nossa irmã em Cristo. Amém? Aleluia. Está na hora do remédio. Amém. Aleluia. Esse é o segundo bip. O terceiro é a hora do encerramento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fica ali, irmã, do lado do pastor ali. Amém? Irmã Rita, ela sofreu um procedimento cirúrgico na sua vista. Eu tenho orado por ela, mas convido a igreja a orar por ela, para que o Senhor venha a concluir essa obra na sua visão, na sua vista. O pastor Luiz, que é sabido aqui da igreja, a enfermidade que ele tem passado, as suas lutas, assim também da sua esposa. E o Alexandre, que está com uma hérnia, uma hérnia inguinal. Isso. Quando tirar essa hérnia, vai ficar só para ficar metade dessa barriga só. Estou brincando. Né? Já vai fazer já plástica aí. Não, amém. Amém. Vai fazer gominho, não. Amém. Aleluia. Amém. É nessa alegria que a gente deve viver e está a nossa esperança em Cristo. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida da irmã Rita, Pai, Senhor, pedindo, Senhor, a condução do médico que está cuidando dela e da sua visão. Oramos por esse procedimento cirúrgico que ela sofreu, Senhor, dos pontos que foram tirados, Senhor. A Deus, que ela tenha a visão perfeita, Senhor. Deus, que ela tenha a visão recuperada, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Oramos, Senhor, pelos que têm cuidado, Senhor, da vista dela, Senhor. Conduz as mãos, Senhor, abençoa os medicamentos, Senhor. A Deus, no nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oramos também pela vida do Alexandre, Senhor. A Deus, que está vendo a cirurgia, Senhor, Deus, para a retirada desta hérnia. Senhor, nós oramos já pelo dia, pelo horário, a Deus, desta cirurgia, caso, a Deus, o Senhor queira que ela aconteça, se ele não for curado antes, Senhor. Ah, Deus, oramos pela cura, mas oramos, Senhor, pela condução desta cirurgia, se assim for da Tua vontade, Pai. Senhor, conduz os médicos e toda a equipe envolvida, Senhor, nesse procedimento. Nós oramos pela boa saúde do Teu Filho, Senhor, crendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam segundo o Teu propósito, e Ele está segundo o Teu propósito, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, oramos pela vida dele, Senhor. Pai, nessa mesma direção, oramos pela vida do pastor Luiz, Senhor. Deus, oramos pela cura, Senhor. Deus, não oramos, Senhor, a Deus, não nos importa diagnósticos, Senhor. Não poderíamos orar diferente. Oramos pela Tua cura, oramos pelo direcionamento, Senhor. A Deus, ilumina a mente dos médicos, de toda essa equipe que está cuidando, Senhor. A Deus, nós oramos, a Deus, por todo o tratamento que foi feito e está sendo feito, Senhor. E cremos no Teu mover, cremos no Teu agir. Oramos pela vida da irmã Ana. Continua fortalecendo a vida da Tua filha. Continua dando ela essa força, a Deus, que vem do Senhor, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Cremos, Senhor, no Teu mover na vida deles, no nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pai, oramos por todos os pedidos de oração, Senhor, que estão aqui no gasofilácio da oração. Pedidos de cura, pedidos, a Deus, de conversões, de bênçãos, Senhor dos céus, pedidos de portas abertas, pedidos, Senhor, a Deus, de processos, há diversos pedidos, e cumprindo a Tua palavra onde devemos orar, Senhor, a Deus, com orações e súplicas e ações de graça, já Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos encerrar? Vai dar benção. Eu queria que vocês orassem. Dia 14/10, terça-feira, eu vou fazer um exame minucioso, que é do... Tchau, querido. Deus abençoe vocês. De novo, Jesus. Misericórdia. Eu abaixei aqui. Eu tinha abaixado. Misericórdia. 14/10, eu estou marcado um exame agora que é minucioso. Eu creio que ele pode surpreender esse exame. Então eu quero intensidade da oração para esse exame dia 14/10. Sigmio costa picopipia. É uma coisa, é exame. E que vai ser uma coisa, talvez, que eu fiz perguntas lá e eu creio que Deus pode estar fazendo um milagre. Meu Deus do céu, o telefone está aqui, tá, meu Deus. Tá bom, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total confiança no amor de Deus, na graça do nosso Senhor e na comunhão do Espírito Santo. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pare bater palma para o Rei dos Reis.